Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, em São Paulo, capital, Zona Leste. Nós viemos hoje para gravar a mensagem do culto de domingo, desse domingo 10 de maio de 2020. E eu quero começar a nossa gravação, o culto de hoje, lendo com os irmãos um texto bíblico que se encontra no Salmo 99. Eu peço que vocês me acompanhem, por favor, que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Salmo de número 99, nós vamos ler o salmo todo, diz assim a palavra de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocavam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Meus irmãos, vocês podem perceber aqui na leitura desse texto que o Salmo 99 vai exaltar um dos atributos de Deus, que vai ficar muito claro que é a santidade de Deus. O nosso Deus é santo, totalmente santo. E é a esse Deus que nós queremos louvar, adorar e bendizer nesse momento. Eu quero convidar os irmãos para que nós cantemos, nós louvemos ao Senhor, cantando o hino Trindade Santíssima, de número 11 do Inário Novo Cântico. Eu peço que você nos acompanhe e louve a Deus com o hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, Santo,
sempre esse has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Tendo louvado ao Senhor, eu quero convidar os irmãos para que nós tenhamos uma oração nesse instante, uma palavra de oração, uma oração de intercessão. Nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, de Covid-19, mais do que nunca nós precisamos orar, clamar e pedir o favor do Senhor. Nessa oração de intercessão, eu quero colocar pelo menos 3 pedidos que nós vamos incluir na oração. Nós vamos orar pelas nossas vidas, orar por essa pandemia, pedindo o livramento do Senhor dessa doença tão grave, tão perigosa, que tem assolado o mundo. Então nós vamos pedir por isso também. Eu quero colocar as autoridades do nosso país, para que Deus tenha misericórdia delas, nosso presidente, os governadores, todas as demais autoridades constituídas. Então eu quero pedir nesse instante que você ore comigo. Aí na sua casa, a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago 5, que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos ter uma oração de intercessão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas, nós cremos em Ti, confiamos no Teu poder e nesse momento, ó Pai, nós queremos, nesse momento de intercessão, colocar as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos sustente nesses dias de pandemia, de coronavírus, em que nós estamos de quarentena nas nossas casas. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu livramento. Livra-nos, ó Deus, desse mal, desse vírus, dessa doença. Protege a nossa vida, as nossas casas, as nossas famílias. Protege cada um de nós para que nós possamos sair dessa pandemia mais fortalecidos e com o desejo de louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Também colocamos, ó Deus, as autoridades do nosso país nas Tuas mãos, todas elas, o presidente da República, os governadores, os senadores, deputados estaduais, federais, o STF, enfim, ó Deus, todas as autoridades constituídas. Nós, gostando ou não delas, concordando ou não com elas, somos ensinados pela Tua palavra a orar por elas, para que tenhamos vida tranquila, mansa e sossegada. Abençoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Os dias são maus, são violentos, perigosos, e nós precisamos de Ti. Graças Te damos porque temos livre acesso à presença do Pai, através de Jesus Cristo. Ouve, Senhor, as nossas orações, o nosso pedido, o nosso clamor, pois assim fazemos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Nós vamos, nesse instante, ler um texto da Palavra de Deus que vai servir como base para a nossa mensagem. Eu convido você que nos acompanhe, que abra sua Bíblia, o seu celular,
deixe a sua Bíblia aberta no momento da nossa exposição em 2 Crônicas 22, versículos 10 a 12. Esse é o texto que nós vamos meditar e refletir nesse dia. 2 Crônicas, capítulo 22, versículos 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeosabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e a sua ama numa câmara interior. Aos quais matavam, e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeosabeate, a filha de Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Amém. Atitudes de uma mãe exemplar. Esse é o tema que eu quero falar nessa noite com os irmãos. Atitudes de uma mãe exemplar. Nesse final de semana, nesse domingo, dia 10 de maio, é comemorado o Dia das Mães, um dia importante, valioso para cada um de nós, pela importância das nossas mães. De uma forma geral, normalmente os filhos passam esse dia com suas mães, vão para a casa delas, comem lá, almoçam lá. Talvez nós estejamos um pouco privados disso devido à pandemia, nós não podemos ter grandes encontros, fazer aglomerações, mas o fato é que essa é uma data muito especial. Aliás, eu aproveito a ocasião para dizer que você e eu devemos agradecer a Deus pela vida da nossa mãe. Essa pessoa que nos trouxe ao mundo, que nos gerou, que é tão cara e importante para nós. Se você tem a sua mãe viva, louve a Deus, agradeça a Deus e dê um abraço nela nesse Dia das Mães. Se você não mais tem sua mãe, se ela já é falecida, também louve a Deus, agradeça a Deus pela vida dela, pelos exemplos que ela deu, pela formação que ela trouxe para você, pelo empenho, pela preocupação, louve a Deus pela vida dela. Por causa dessa data, Dia das Mães, então eu quero falar nessa ocasião sobre as atitudes de uma mãe exemplar. Mas inicialmente eu preciso dizer para você que não é mãe, que essa mensagem também é para você. Essa mensagem não é apenas para as mães, mas também para os pais, para os filhos, para todos nós. Se você não é mãe, mas nós temos atitudes aqui no texto que devem ser seguidas, que devem ser orientadas para que melhor sirvamos ao Senhor. Então, atitudes de uma mãe exemplar. O texto que lemos apresenta algumas verdades importantes a esse respeito. Normalmente, no Dia das Mães, os pastores pregam sobre mães conhecidas da Bíblia. Então, talvez nós esperaríamos o pastor falando sobre Sara, sobre Ana, sobre Joquebede, sobre Maria, a mãe de Jesus, mas hoje eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero falar sobre uma mãe desconhecida, mas que tomou atitudes valiosas, preciosas e que nós devemos imitá-las até o dia de hoje, eu não tenho dúvidas disso. Então hoje eu não vou falar de nenhuma mãe conhecida, mas daqui a pouco eu vou apresentar essa mãe para vocês. O texto o nome dela é Jeosabeate. Então talvez Sara, Rebeca, Ana, Joquebede, Maria, mas eu quero pensar sobre a Jeosabeate. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela,
mas eu quero meditar sobre essa passagem com vocês nesse dia. O nosso texto, versículos 10 a 12, mostram, na verdade, a atitude de duas mães. Duas mães aparecem no nosso texto. Uma delas se chama Jeosabeate, a outra Atalia. E as duas mães, uma tem uma atitude boa e a outra tem uma atitude ruim. Veja como é que começa o nosso texto, versículo 10, 22:10 de 2 Crônicas. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Vamos começar falando da Atalia. A Atalia deu um exemplo ruim. Ela fez algo ruim. Na verdade, o que aconteceu aqui? Mataram o seu filho. O nome dele era Acasias. Então, a Atalia aqui vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Aliás, eu preciso dizer para vocês, aqui nesse texto, que esse texto ele é um pouco confuso de entender. Entender os personagens aqui, aquilo que está envolvido, parece mais aqui a grande família, uma grande família desestruturada. Mas nós vamos entender aqui o que é que está acontecendo. A Atalia, que deu o exemplo mau, porque mataram o seu filho Acasias, que era o rei de Judá, o reino do sul. Eu quero, antes de nós entrarmos no nosso texto, dar uma olhada no contexto. Os versículos de 1 a 9 certamente vai nos ajudar a entender o que eu estou querendo dizer. Os versículos de 1 a 6 mostram o reinado de Acasias. Veja aí comigo rapidamente o que diz o texto. 22:1 de 2 Crônicas. Os moradores de Jerusalém, acompanhe na sua Bíblia, por favor, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Então veja, ele tinha 22 anos, reinou 1 ano, então ele morreu muito novo, morreu apenas com 23 anos. Versículo 3. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia, que é o personagem do texto que nós lemos. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe. Então nós já sabemos a idade e sabemos que ele fez o que era mal perante o Senhor. Versículo 4. Porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou para Jezreel, para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá. Quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Então aqui, versículos 1 a 6, nós vemos o curto reinado de Acasias. Mas o texto continua e nos versículos 7 a 9 vai aparecer um personagem chamado Jeú. Jeú foi ungido rei para aniquilar a casa de Acabe. Vão tentando construir aí a imagem na cabeça de vocês, o pensamento. O texto está descrevendo o reino do norte e o reino do sul. Acasias era rei no reino do sul. Então veja o que o texto vai dizer, versículos 7 a 9. Jeú foi ungido rei para matar a casa de Acabe e ele matou o rei
Acasias, versículos 7 a 9. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque, vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que o serviam, e os matou. Depois mandou procurar a Acasias, e achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o coração. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Então veja o que acontece aqui, versículos 7 a 9, Jeú acaba matando Acasias, que era o rei. Então nós chegamos no nosso texto e parece que esse cenário, essa família, esse emaranhado familiar aqui, por assim dizer, o nosso texto começa dizendo que Atalia, vendo que Jeú matou o seu filho Acasias, a Atalia faz justiça com as suas próprias mãos e ela mata e destrói toda a descendência de Judá, a linhagem real da casa de Davi. Então o que nós temos aqui é o exemplo da primeira mãe, Atalia, que faz justiça com as suas próprias mãos. E ela vai reinar aqui, a gente percebe que ela foi a única mulher, a única rainha a reinar sobre Israel, mais especificamente sobre Judá. E é exatamente aqui, meus irmãos, tendo feito esse contexto necessário para que nós entendamos a passagem, a partir do versículo 11 nós vamos ver as atitudes de uma mãe exemplar. E o texto destaca duas atitudes que eu quero enfatizar com os irmãos nesse dia. Duas atitudes de uma mãe exemplar. Primeira atitude que o texto vai nos apresentar é coragem. Coragem. Isso está no versículo 11. Veja o que o texto diz, versículo 11. Mas Jeossabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs à sua ama numa câmara interior. Assim, Jeossabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Então, até aqui no versículo 11, deixa eu falar algumas coisas aqui a respeito desse versículo. Se no versículo 10 nós temos a atitude ruim da Atalia, fazendo justiça com as suas próprias mãos, matando os descendentes reais da casa de Davi, aqui nós temos um exemplo bom de Jeossabeate. Mais uma vez eu queria falar com vocês sobre o nome dela. Talvez você que me ouve nunca tenha ouvido falar sobre essa mulher, mas essa mulher tem atitudes extraordinárias e a primeira delas é a atitude de coragem. Deixa eu tentar ajudar no nome dela. Talvez você diga, pastor Jeossabeate, não dá. Eu vou melhorar para vocês. Vou tentar ajudá-los aqui. Lá em 2 Reis, capítulo 11, versículo 2, é o texto paralelo, ela é chamada de Jeosseba. Aí você diz, pastor, Jeossabeate, Jeosseba não ajudou muito. Eu vou ajudar você. Então, chame-a de Gel, simplesmente Gel. Eu acho que vai ficar melhor. Mas esse Gel é diferente do Gel que você está acostumado. É Gel com J-E-O. Vou repetir. J-E-O. Não é o gel do cabelo, com G-E-L. Tá bom, a piadinha talvez não foi muito boa, mas ou álcool gel, alguma coisa dessa natureza. Então, Jeossabeate, lá em 2 Reis 11:2 é Jeosseba, e você pode chamá-la simplesmente de Gel. Mas essa Gel
tem atitudes extraordinárias, e a primeira delas é coragem. Coragem. Olha como começa o versículo 11. Mas Jeosabeate. Bom, quem é da igreja já sabe que eu gosto das conjunções adversativas da língua portuguesa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. A Jeosabeate tem essa atitude de coragem. Quando Atalia estava matando os descendentes da casa de Davi, a linhagem real de Judá, a Jeosabeate, ou a Jel, ela, numa atitude corajosa, ela pega o seu irmão, que é novinho, um bebê, o nome dele é Joás, e esconde o bebê. Quando dessa matança, dessa violência realizada por Atalia, vendo que o seu filho era morto, ela toma essa atitude corajosa. Ela pegou a criança, cujo nome é Joás, que era um bebezinho, escondeu o bebê numa espécie de quarto e colocou uma criada, uma ama, e essa ama cuidou de Joás 6 anos. Coragem. Por que eu insisto com vocês que ela foi corajosa? Porque ela está colocando a sua própria vida em risco. Vocês já imaginaram, durante esse tempo de 6 anos, se a Atalia, que está reinando, governando em Judá, vocês já imaginaram o que aconteceria se a Atalia sonhasse que, na verdade, ela não matou todo mundo? Que ainda existe um bebezinho, talvez de meses, poucos dias ou meses? A Atalia certamente mataria o bebê Joás e mataria a nossa personagem, batizada carinhosamente por mim, de Jel. Ela não teria nenhuma chance. Essa mulher é corajosa. Ambos seriam mortos. Agora, deixa eu falar mais um bordão meu. Pasmem. Pasmem. O Joás não era filho dela. Joás, eu sei que está complicado, 3 versículos aqui, entender essa grande família não é fácil não. Mas eu vou tentar desfazer esse nó daqui a pouquinho. O Joás não era filho da Jeosabeate ou da Jel. O Joás era sobrinho dele, ela era tia do Joás. A Jel era irmã do Acasias, que era rei e que foi morto pelo Jeú, lá nos versículos 7 a 9, conforme nós vimos. Portanto, nós temos a atitude corajosa de uma tia para salvar o seu sobrinho das garras de Atalia, essa rainha perversa. Pastor, veja, por que essa confusão toda? O que é que está acontecendo? Esse emaranhado familiar aqui, você vê no versículo 11, por exemplo, que há o nome de Jeorão. Jeorão foi rei antes do Acasias. O que é que está acontecendo? Eu vou explicar para vocês. Tudo começou com Josafá. Nós temos 3 reis. Josafá foi rei, depois reinou o seu filho Jeorão, e depois de Jeorão reinou Acasias. Josafá, o avô de Acasias, fez uma aliança com o reino do norte. Eu queria que você acompanhasse comigo. Capítulo 18, versículo 1, diz assim. Volte aí 2 páginas da sua Bíblia e você verá 18:1 de 2 Crônicas. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Então Josafá era rei do sul e fez uma aliança com o rei do norte, com a família de Acabe, da qual Jeú foi ungido para destruir essa família. Agora já falamos do Josafá, o avô de Acasias, vamos falar sobre o pai de Acasias, que é o Jeorão. Veja aí, por exemplo, capítulo 21, versículo 4. Olha o que o Jeorão fez. 21:4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai,
e, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Viram? Josafá, o avô, fez aliança com Acabe, com a casa de Acabe. Jeorão fez aliança, matou seus irmãos para governar. E agora, Acasias foi morto. Toda a descendência real de Davi foi morta. Sobrou apenas esse bebê. Meus irmãos, nós encontramos na Bíblia alguns exemplos de mães, de mulheres que foram corajosas. Eu quero citar 2 exemplos. O primeiro exemplo é o de Joquebede e o segundo é o de Batseba. O primeiro exemplo está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 2. Joquebede, a mãe de Moisés. Diz o texto, Êxodo 2, 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Nós conhecemos a história e sabemos do cuidado que a Joquebede teve ao esconder o seu filho Moisés, que seria o libertador de Israel no futuro. Joquebede age com coragem. Segundo exemplo, Batseba. Batseba foi a mãe de Salomão. 1 Reis 1, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe ela, Senhor meu, juraste à tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono. Observaram? Tanto a Joquebede quanto a Batseba, ambas agiram com coragem. A mesma coragem da Jeosabeate, da Jeoseba ou simplesmente Geu. Se ela fosse descoberta, ela e a criança seriam mortos. Coragem. Coragem é a primeira atitude que eu quero destacar aqui nesse texto. Nós precisamos de coragem. Coragem para agir nas situações adversas, nos momentos contrários, nas adversidades, nas tempestades. Precisamos de coragem. Mães que me ouvem, sejam corajosas, decididas, dedicadas, continuem agindo e fazendo pelos seus filhos o que vocês fazem. Sejam mulheres corajosas para a glória de Deus. Pais, filhos, cada um de nós, maridos, mulheres, precisamos de coragem. Essa mulher, ela coloca a sua vida em risco, mas ela tem um propósito maior. Ela sabe o que está fazendo. Portanto, a primeira atitude de uma mãe exemplar é coragem. Segunda e última atitude de uma mãe exemplar no nosso texto aqui é perseverança. Veja aí, perseverança, versículo 12, 22:12 do nosso texto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país. Pastor, de onde que o Senhor tirou a palavra perseverança aqui no texto? Porque aparentemente o versículo 12 não fala de perseverança. Mas tem uma palavra que me chama a atenção, que implicitamente me faz entender o aspecto da perseverança. Veja de novo o texto. Joás esteve com eles 6 anos. Veja, essa palavra esteve pressupõe uma perseverança. O tempo também, 6 anos. Por que eu estou dando esse nome perseverança para a atitude da Jeoseba ou da Geu? Porque vocês já pararam para pensar que às vezes nós até começamos um projeto, começamos, insistimos e o que nós começamos fica pelo meio do caminho? Ela tomou a decisão de esconder o bebê Joás. O Joás não tinha a mínima condição de ser rei como sendo um bebê. Então, o tempo aqui que essa mulher fez isso, a Jeoseba, pressupõe
perseverança de esconder a criança. Essa criança ficou 6 anos enquanto na casa do Senhor, na casa de Deus, enquanto Atalia reinava sobre o país. Essa mulher má, perversa, que faz justiça com as suas próprias mãos, que é da casa de Acabe, da família, parente de Onri, gente que colocou o filho no mau caminho. Perseverança. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que esconder uma criança tem a ver, durante 6 anos, tem a ver com perseverança ou perseverar na promessa de Deus? A resposta é a seguinte: Atalia destruiu toda a descendência de Judá. Mas havia uma promessa. Veja, Atalia, ela tem visão. Além da perseverança, ela tem visão, porque no versículo 10, nós temos aí uma promessa. Veja só, novamente o versículo 10. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Agora perceba que destruir a descendência real da casa de Judá vai trazer um problema muito sério, muito grave, porque Deus havia dito para Davi no passado que sempre haveria um descendente para subir no trono de Israel. E eu quero lembrar com vocês essa promessa. Eu quero citar um versículo bíblico que está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 4. Veja a promessa. 1 Reis 2, 4 diz assim a palavra de Deus: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Veja como a Jeoseba, além da perseverança, tem visão. Ela é casada com um sacerdote, o sacerdote Joiada. Joiada ensina a palavra de Deus e a Jeoseba está consciente de que há uma promessa. Atalia pode ter matado e destruído a descendência de Israel, mas ficou uma criança, tem um bebezinho que está vivo, e ela persevera durante 6 anos. Provavelmente o marido tenha dito para ela: olha, Deus fez uma promessa, lá em 1 Reis 2, 4, que se a descendência real de Judá fosse fiel, nunca faltaria sucessor sobre o trono de Israel. Humanamente falando, pensem nisso comigo. Aqui no texto, por um triz, por um fio, Atalia não conseguiu destruir toda a descendência de Davi. Às vezes nós lemos esse texto que está escondido e não temos a dimensão e a gravidade do que seria se Atalia tivesse matado todo mundo. Sabe o que iria acontecer? Não teria Messias. Não teria... Como é que o Senhor Jesus viria? Essa mulher, ela desempenha um papel extraordinário, a Jeoseba. Ela sabe que é da descendência de Davi que virá o Messias ao mundo. E a descendência está por um fio, por um triz. Só tem um bebezinho vivo, escondido na casa de Deus, enquanto a perversa Atalia está reinando. Sabe-se lá como está reinando. Veja, se esse bebê fosse morto, nós teríamos 2 problemas. Por isso que eu realço aqui, enfatizo a perseverança da Jeoseba. Primeiro problema, a continuidade do reino davídico. Se Joás morresse, se esse bebezinho fosse morto, não teria continuidade da linhagem davídica. Sabe por quê? Porque Atalia não poderia trazer o Messias ao mundo. Atalia não é descendente de Davi, não é da descendência de Jessé. Atalia é descendente de Acabe. E Deus levantou um rei chamado Jeú para destruir a casa de Acabe. Não é Atalia que vai trazer o Messias ao mundo, é da descendência de Joás.
e ela persevera em fazer a vontade de Deus. Segundo problema, se esse bebê fosse morto, o nascimento do Messias, obviamente. Lá no Novo Testamento nós vamos ver que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Percebem que não é o leão da tribo de Atalia, da tribo de Acabe, não é a casa de Onri, a casa de Acabe, o reino do norte que vai trazer o Messias, é a família real de Davi e só tem um bebê escondido, morto. Do ponto de vista humano, está por um triz a promessa não se cumprir. Mas Deus, na sua providência, usa uma mulher, uma ilustre desconhecida, Jeoseba ou Geu, com essa perseverança, com essa visão, para dizer, não, é esse bebezinho, fruto de uma promessa lá de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria e mandaria o Messias no futuro. Deixa eu ler um texto lá do Novo Testamento, está lá em Mateus 15, 22. Uma mulher que tem sua filhinha endemoniada e ela vai gritando no meio da rua, e o que ela grita é muito particular e tem tudo a ver com esse texto aqui. Mateus 15, 22 diz assim o texto: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi. Grave essa expressão, filho de Davi. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela clama pelo Senhor Jesus. E sabe o que ela clama? Ela diz, filho de Davi. Percebam, não é filho de Atalia. E a Jeoseba está com esse bebezinho guardado, escondido, por um fio. A descendência real da casa de Judá não foi morta nas mãos dessa perversa Atalia. A mulher cananeia que pede a ajuda de Jesus não clama, Senhor, filho de Atalia, filho de Acabe, de Onri, é filho de Davi. Mas veja como a descendência de Davi, se não fosse a providência de Deus, teria sido destruído, pois só tem um bebezinho escondido, que a Atalia nem sonha que ele está vivo, mas tem uma mulher que tem perseverança e o esconde por 6 anos. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país. Leia Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, e você vai ver que Joás está nessa lista. Aquele bebezinho escondido está na genealogia que trouxe o Messias ao mundo. Perseverança é o que nós precisamos, meus irmãos. Nesses dias de pandemia, de coronavírus, dias difíceis, dias de desemprego, dias de dificuldade, o que nós precisamos é de perseverança. Não desistir, saber que por mais dolorosas que sejam as situações, Deus reina, Deus está no trono, Ele é soberano sobre todas as coisas. Precisamos perseverar nas promessas de Deus. A Jeoseba escondeu o menino 6 anos, enquanto a perversa Atalia reinava, mas ela tinha consciência da linhagem do Messias. É esse Joás que vai dar continuidade à descendência que no futuro vai trazer o Messias, o Senhor Jesus. Poderíamos falar de Maria, que vai gerar o Senhor Jesus, mas eu preferi falar dessa ilustre desconhecida. Jeosabeate, Jeoseba ou simplesmente Geu. Deixa eu fechar aqui só para que você entenda como é que termina essa história. No capítulo 23, que é o próximo, eu não vou ler tudo, obviamente. Capítulo 23 mostra que Joás foi ungido rei de Judá e a Atalia foi morta. Veja aí, eu quero destacar apenas, confira comigo na sua Bíblia, seja bereano, por favor, capítulo 23, versículo 1. No 7º ano, Joiada é o sacerdote, se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã,
Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Veja, nós temos aqui um caso curioso, o rei mais novo a assumir o trono, com 7 anos de idade, Joás assume o trono. Claro que ele tinha conselheiros e protegeram ele para que ele não fosse morto. Atalia viu o barulho lá, proclamaram um novo rei. Versículo 11 vai dizer: viva o rei, uma criança com uma coroa na cabeça. Atalia ouviu o barulho e foi lá fora ver o que estava acontecendo. E Atalia foi morta. A Atalia que faz justiça com as suas próprias mãos. Versículo 23. Capítulo 23, versículo 15 diz assim. 23:15. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Mataram Atalia. Ela que fizera justiça com as suas próprias mãos, agora foi morta. Não tem mais gente da casa de Acabe. O trono está de volta para um descendente legítimo de Davi, Joás, 7 anos de idade. E a história vai continuar, e Joás vai ter um longo reinado, e a descendência do Messias continua firme. Sabe por quê? Por causa de uma mãe, por causa de uma ilustre desconhecida, Jeosabeate, Jeoseba, ou simplesmente Gel, com essas duas atitudes, coragem e perseverança. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que tenhamos essas atitudes, as duas que citamos, para a glória do Senhor. E nesse Dia das Mães, mais do que nunca, que a coragem e a perseverança estejam presentes na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Em resposta à palavra de Deus, nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, cantando um hino bem alusivo ao Dia das Mães. O nome do hino é Por Minha Boa Mãe, de número 397 do Inário Novo Cântico. Eu peço que você louve a Deus conosco com o hino 397. Senhor, é grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver. É grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. É grato aqui sentir de mãe o puro amor
por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe. Tendo louvado ao Senhor, nós estamos já encerrando o nosso culto desse dia e eu quero convidá-los para que nós oremos. Depois nós teremos a bênção apostólica e eu darei breves avisos no final. Vamos orar, encerrando assim o culto de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelo culto que oferecemos ao Senhor. Obrigado a Deus pelas orações, pelos hinos e pela ministração da Tua Palavra. Como a Tua Palavra é rica. Às vezes nós a lemos de uma forma rápida, superficial e não conseguimos encontrar os verdadeiros tesouros que estão nela. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pela vida dessa serva, dessa ilustre desconhecida da maioria de nós, a Jeosabeate ou Jeoseba, essa mulher, essa mãe que teve atitudes de coragem e de perseverança, que sabia que aquele bebezinho, o Joás, era um descendente real da casa de Davi, da linhagem prometida por Deus, e ela teve essa visão, esse discernimento. E nós te pedimos que imitemos pessoas assim. Que os nossos exemplos também sejam dessa forma. Louvado seja Deus pelo Dia das Mães, pelas nossas mães. Obrigado pela vida delas, por aquilo que elas são, que representam, pelo valor que cada uma delas tem na nossa vida. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e certamente ainda fará na nossa vida. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana. A segunda, a terça, a quarta, enfim, toda a semana. Que possamos viver para a Tua glória. Que sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Nós oramos suplicando estas bênçãos e já te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Eu quero, no final do nosso culto, passar alguns avisos, mais especificamente 3 avisos para a informação dos irmãos da nossa igreja. Primeiro aviso, inscreva-se no canal da nossa igreja. Nesses dias de pandemia, em que nós não estamos tendo cultos presenciais, atividades presenciais, nós temos essa ferramenta, a internet, o YouTube, e nós criamos um canal no YouTube para ajudá-lo, para que você receba as mensagens. O nome do nosso canal é ip.Jardim Elian, está aparecendo aí na descrição do seu vídeo, e eu peço apenas uma gentileza, que você faça a inscrição completa. Quando você entrar na página lá, quando você clicar em inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações e escolha a opção todas, que você receberá todos os nossos vídeos. Segundo aviso, agenda semanal online. A nossa ideia foi a seguinte: mandar para você, para que chegue até a sua casa, vídeos nos dias que nós teríamos atividades presenciais. Por exemplo, domingo às 9h30 da manhã, você receberá um vídeo na sua casa, se você estiver inscrito no canal, com a aula da escola dominical.
Também no domingo, às 19 horas, você receberá um vídeo com o culto e com a mensagem da Palavra de Deus. Terça-feira, às 20 horas, o estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse de uma maneira panorâmica e pedimos que você nos assista, nos acompanhe. Nós já estaremos no terceiro estudo. Se você não assistiu os 2 primeiros, você pode acessar o nosso canal. Na parte lá da playlist tem os estudos específicos do Apocalipse. E nas quintas-feiras nós estamos nos organizando para que nós também mantenhamos contato com os irmãos da nossa igreja. E o terceiro aviso e último é sobre a conta da nossa igreja. Mais uma vez eu quero lembrar os irmãos que nós estamos com uma conta nova, está aparecendo aí no seu vídeo. Nós pedimos para os membros da nossa igreja e insistimos no recado: seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Honre a Deus com as primícias dos seus bens. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o tesoureiro da nossa igreja, o presbítero Adeildo, que ele vai esclarecer as dúvidas dos irmãos. Nós também aproveitamos para enfatizar aos membros da nossa igreja que nós temos a nossa oferta de missões. Sempre quando nós tínhamos as atividades presenciais, nós levantávamos no domingo de manhã uma oferta para os missionários. Não se esqueça dos missionários também. Eles estão no campo, eles estão na seara trabalhando e nós podemos investir contribuindo, ajudando com essa oferta missionária. Irmãos, é isso. Desejamos que cada um tenha uma boa semana. Deus nos abençoe. Fiquem na paz de Cristo e até a nossa próxima gravação e mensagem. Deus nos abençoe.